Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Como nós dissemos sempre, é um prazer, uma alegria, uma felicidade estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu não entendo como a gente consegue começar uma semana sem estar na casa do Senhor, sem estar refletindo, sem estar pensando naquilo que o Senhor tem feito por nós e naquilo que Ele nos diz sistematicamente, diariamente, cotidianamente, através da sua palavra. Bom, certamente que, sem dúvida nenhuma, as imagens que mais circularam no mundo inteiro na semana passada foi exatamente as fotografias da Terra e da Lua e da Terra, produzidas, feitas pela espaçonave, né, chamada de Artemis II. E, sem dúvida nenhuma, com toda a razão, né? Olha que coisa linda, extraordinária a nossa Terra, né? Vista da Lua, né? Olha o nascer do dia, a partir da Lua, a gente vendo aqui a Terra. Fantástico, né? As pessoas que tiveram esse privilégio de ver um negócio desse ao vivo e a cores, devem não voltar para a Terra os mesmos de jeito nenhum, com certeza absoluta. No entanto, porém, todavia, contudo, a imagem que mais me impressionou a semana passada não foram as imagens da Terra e da Lua, nem da Lua e da Terra, mas foi um vídeo que eu assisti de um acidente de trânsito, de uma moto batendo num carro parado num sinal. A moto bate exatamente na traseira desse carro. Eu tenho esse vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue passá-lo. Sem som, para não impressionar muito os irmãos. Mas prestem bem atenção aqui. O primeiro carro para, o segundo para atrás dele. No sinal, né? No sinal. É tão rápido que quase não dá para ver, né? Vai passar de novo aí. É impressionante, né? Assim que eu vi essa imagem, eu quase que não acreditei no que eu estava vendo. E quanto mais eu vejo, mais impacto tem. Eu não canso de ver, é impactante. É impactante sobre vários aspectos, na verdade. É impactante porque a hora que mostra aqui são 21 horas e 57 minutos. Ou seja, 9 horas da noite para 10 horas da noite. Uma rua completamente vazia. Uma estrada absolutamente iluminada. Ou seja, não existe nenhum sinal de urgência dentro desse contexto. E aparecem duas motos, de repente, numa velocidade absurda. Tanto é que a moto, praticamente, ela entra no carro inteiro, conforme os irmãos viram aqui. Eu não sei se o motorista do carro também não veio a falecer. É provável que talvez tenha vindo a falecer também pelo impacto tão grande que ele recebeu por trás. Enquanto eu via isso, na verdade ficou dentro da minha cabeça, de imediato veio uma questão.
qual foi a questão que ficou batendo nas paredes da minha mente? A pergunta era: aquele camarada não sabia parar a moto? Ele não podia parar a moto ou ele não queria parar a moto? E de repente eu comecei a perceber que na vida é assim. Nós precisamos saber parar, nós precisamos poder parar e nós precisamos querer parar muitas coisas em nossas vidas. Concordam comigo? Por isso surgiu exatamente esse tema aqui, para hoje a gente conversar sobre ele. Qual é o tema? É o seguinte: saber parar, poder parar e querer parar, evitando as tragédias da vida. Evitando as tragédias da vida. Antes que, evidentemente, os desastres aconteçam. Todos nós precisamos saber parar, poder parar e querer parar. Senão nós não evitaremos algumas tragédias em nossas vidas, de jeito nenhum. Existe um texto que fala de um tempo em que os povos não sabiam parar de pecar. Existe um texto bíblico que fala de um tempo em que os povos não sabiam parar de pecar. Ou seja, pecavam desenfreadamente, cometiam as maiores atrocidades possíveis sem ter limites, por não ter freios que os segurassem. Nós queremos fazer uma leitura selecionada desse texto nesse momento. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 1. Capítulo 1 e capítulo 2. Onde a gente vai ler assim. Capítulo 1, a partir do versículo de número 3, diz assim: assim diz o Senhor, o povo de Damasco, eu estou lendo na versão da Nova Bíblia Viva, tá? O povo de Damasco peca sem parar, por isso não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles feriram meu povo em Gileade com trilhos de ferro. O outro versículo que eu quero que a gente leia vai estar no versículo de número 9, que diz: assim diz o Senhor, o povo de Tiro peca sem parar, não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles não se lembraram do tratado de amizade e venderam meu povo como escravos a Edom. E o outro versículo que eu quero que a gente leia vai estar no capítulo 2, no verso de número 4. Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecam sem parar, não os deixarei sem castigo por mais tempo. Eles rejeitaram as leis de Deus e se recusaram a lhe obedecer. Enganados pelos próprios corações, pecaram do mesmo modo que os seus antepassados. Que Deus nos abençoe na compreensão desses textos lidos. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, Deus de amor, estamos buscando a Tua presença mais uma vez e queremos Te agradecer por essa manhã de domingo em que podemos nos assentar ao redor da Tua palavra para ouvir a Tua voz, Pai. Que verdadeiramente seja o Teu Espírito Santo que esteja falando nessa manhã aqui. Que eu seja apenas porta-voz da Tua voz, Pai bendito e Deus de amor. Fica conosco nesse instante. Nos dá a graça de podermos, cada vez mais, estarmos mais próximos de Ti. Te louvarmos e Te engrandecermos, apesar das nossas limitações e das nossas fragilidades. Que, Pai bendito e Deus eterno, Tu possas receber o meu agradecimento pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Esse é o tema que nós queremos trabalhar com os irmãos hoje pela manhã. Saber parar, poder parar, querer parar,
para evitar as tragédias e as dificuldades que a vida pode nos trazer. E a primeira lição que nós queremos tirar através desse texto bíblico que nós lemos aqui, aliás, antes disso eu quero mostrar esse mapa aqui, para mostrar aos irmãos que aqui nós temos exatamente todos aqueles povos, são 7 povos, na verdade, que são acusados de não saber parar. Eu li apenas 3, para o que a gente vai trabalhar hoje pela manhã. Mas, na verdade, são 7 povos que são mencionados, né, ao todo aqui, que não sabiam parar. Entre eles, Gaza, a Filístia, Judá, Moabe, a Amon, que está ali, e Tiro, que está aqui em cima, que eu falei também, Damasco, que está mais lá em cima, e aqui a gente tem Israel no centro. Israel é exatamente o alvo, o pivô final desse texto bíblico que eu acabei de ler com os irmãos, e que aconselho os irmãos a lerem depois com mais calma, para verem quais eram os pecados que esses 7 povos não sabiam parar de jeito nenhum. Mas a primeira lição que nós queremos tirar aqui desse contexto é a respeito de Damasco. O texto nos diz no versículo 3, assim diz o Senhor: o povo de Damasco peca sem parar. Isto não deixarei que fique sem castigo por mais tempo. Eles feriram meu povo em Gileade com trilhos de ferro. Antes que haja qualquer má interpretação ou interpretação errada a respeito dessa expressão trilhos de ferro, é bom dizer para os irmãos que trilhos de ferro aqui não tem nada a ver com ferrovia, viu? Não tem nada a ver com trem, não tem nada a ver com aquilo que a gente hoje imagina que seja trilho, né? Quando a gente fala em trilho, logo a mente da gente vai para onde? Vai para o trem, vai ver trilho como alguma coisa que é apropriado de uma ferrovia e etc, etc, etc. Trilho naquela época era um instrumento agrícola feito para debulhar cereais, mencionado aqui de uma forma que, tirado do contexto, a gente vai interpretar completamente errado aquilo que significa trilhos. Os trilhos de ferro daquela época eram um instrumento agrícola para debulhar cereais. Não se tratava não somente de separar cereais, mas na verdade se tratava de um equipamento que esmagava, triturava, destruía completamente os cereais. Para vocês terem uma ideia, uma imagem que representa bem isso aqui. Estão vendo bem? Isso aqui é o que se chamava de trilhos de ferro. Trilhos de ferro. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve o profeta Amós dizer assim, que o povo do Senhor foi trilhado por trilhos de ferro, está dizendo que o povo do Senhor esteve aqui debaixo. E esse trilho de ferro passou por cima dele. É brincadeira? Não, não é. Portanto, Amós, quando fala do povo do Senhor sendo trilhado por trilho de ferro, ele está afirmando que os sírios esmagaram, trituraram, destruíram completamente o povo de Deus nas batalhas que tiveram com ele. Amós, portanto, está dizendo que o povo de Deus foi assim, esmagado, triturado, como palha sem valor nenhum, absolutamente nenhum. Os sírios, eles não apenas venceram a guerra, eles fizeram questão de triturar, matar sem necessidade, acabar completamente com o povo de Israel naquele instante. Entendeu o que eu estou dizendo agora para os irmãos? Você entende agora porque na linguagem do profeta, ele usa essa figura metafórica para dizer assim, olha, o povo sírio não teve nenhuma compaixão, misericórdia com o povo de Deus. Simplesmente esmagou completamente esse povo.
ultrapassou todos os limites possíveis da maldade humana e fizeram exatamente isso naquelas guerras. Na linguagem do profeta, no original, né, deve ter aí na sua Bíblia, o texto diz assim: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. E aí ele diz qual é o castigo que vai dar. Não é assim que tem na sua Bíblia, provavelmente? Por 3 transgressões de Damasco, não perdoarei. Veja bem, aqui o autor está usando uma expressão que é uma expressão de uma poética, de uma poesia chamada paralelismo numérico. 3 é como se fosse o limite total, a suficiência, entendeu? 3 é o máximo que poderia ser feito. Quando ele diz por 4, significa que, na verdade, ultrapassou-se aquele limite. Foi além do esperado. Como isso aqui. Entendeu agora? Porque é diferente. Eu estou fazendo essa pausa bem devagar aqui para que os irmãos entendam bem direitinho o que é a poesia hebraica. A poesia hebraica ela não se expressa fazendo rima como a gente faz aqui. É diferente uma coisa da outra. Quando ele diz assim, por 3 transgressões de Damasco, ele está dizendo assim, uma transgressão a gente aceita, 2 já é quase que o suficiente, 3 já é o limite máximo, 4 ultrapassou todos os limites possíveis. Por isso que a Bíblia, Nova Bíblia Viva, ela traduz isso aqui como dizendo assim, o povo não parava de pecar, ou seja, pecava indefinidamente, pecava além da conta, acima daquilo que era para fazer, muito além. No caso aqui de Damasco, a maldade era muito além daquilo que se poderia esperar de um povo, mesmo numa época de guerra. Essa era uma maneira sofisticada que o profeta Amós tinha de dizer assim, ultrapassou todos os limites possíveis. Você está entendendo agora por que eu usei aquela imagem da moto? Ali não ultrapassa todos os limites possíveis e imaginável. Eu fiquei pensando assim, de onde aqueles 2 camaradas vinham para vir numa velocidade daquelas? A ponto de o sujeito não ver, porque a velocidade que ele vinha era tão grande, tão grande, tão grande, que ele não viu. Literalmente, ele não pode ter visto aquele carro ali na frente. Se ele tivesse visto, ele tentaria desviar de alguma forma, mas ele não tenta desviar. A moto bate em cheio no meio do carro. Não existe vislumbre nenhum de tentativa de desvio ou de frenagem da moto. Ou seja, o que eu estou dizendo assim é aqui. Aqui também não havia freio para a maldade humana. Não havia maneira da gente pensar como a maldade humana poderia chegar a tal ponto, a transbordar, a superar todos os limites possíveis naquele instante. Por isso que Amós diz assim, o povo de Damasco, ou seja, os sírios, eles ultrapassaram todos os limites possíveis de maldade humana para com o povo de Deus, mesmo numa guerra. Mesmo numa guerra. A gente pode dizer que assim caminha a humanidade, que parece que não existe limites para a maldade humana. Não sei se você tem a sensação que eu tenho de vez em quando ouço algumas daquelas notícias, Israel, que você falou aqui. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho de dizer assim, cara, parece que quanto mais a gente não espera, mas nenhuma notícia tão ruim quanto a que a gente já viu, parece que vem outra pior. E a maldade humana parece que não tem freio, não tem como parar. Existe maldade maior
do que roubar velhinhos do INSS. Não. Mas não foi o Brasil, não. Existe maldade maior do que isso, minha gente? Presta bem atenção. Presta bem atenção. É que parece que nós estamos cauterizados já, parece que a gente já está tão cansado de tanta notícia ruim que criou uma casca grossa que parece que a gente não sente mais. Mas realiza roubar velhinhos do INSS. Uma pensão minguada. A pessoa mal tem dinheiro para sobreviver, não é viver, não, sobreviver. E aparece um desgraçado que foge a um contrato, como se o velhinho tivesse dado autorização para descontar dele alguma coisa para um sindicato que nem existe. E essa peste, desculpe as expressões, mas eu me revolto com uma situação dessa. Esses indivíduos gastam bilhões em festas, tirado desse povo. Milhões em degustação de uísque, com o dinheiro dos velhinhos, que estão morrendo de fome lá. Eu tenho uma pessoa que eu ajudo, e a gente ajuda sem citar, né? Mas assim, o que eu quero dizer é assim, na verdade eu tenho uma pessoa que tem esse benefício, né? Não é nem aposentadoria, é um benefício. 2, 3 vezes no mês ela manda mensagem para mim e diz, me ajuda, e é esse povo que foi roubado. É complicado. Tira-se desse povo que já não tem nada, absolutamente nada, para se gastar em festa de 15 anos de uma filha, onde se gasta 15 milhões. 3 milhões de uísque. Não sei quantos milhões de festa de noivado. É revoltante, gente. Existe limite para a maldade humana. Semana passada eu li também a respeito de uma outra coisa que a gente diz assim, cada vez que a gente ouve, a gente não acredita. Um neto que viajou 600 quilômetros para matar o avô, para roubar o dinheiro que o avô tinha, no Paraná. Um neto. E quem aqui é avô, que tem neto, sabe o quanto essas criaturinhas são gostosas para a gente. O quanto nós amamos essas criaturinhas. E uma dessas criaturinhas, depois de grande, se junta com um amigo, pega um carro, viaja 600 quilômetros para matar o avô, por conta de alguns trocados, de algum dinheiro que esse avô tinha dentro de casa. É complicado. Muito complicado. Provérbios capítulo 4, versículo 15, versículo 16, diz assim, fuja do caminho dos perversos, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal com eles. Entendeu? Fuja do caminho dos perversos, porque eles não conseguem dormir sem fazer o mal antes. E sem levar alguém a fazer o mal junto com ele. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo exatamente isso. Que não existe limite, não existe freio para a maldade humana. E isso só pode provocar tragédias e tragédias muito sérias na vida das pessoas. Segunda lição que a gente tira aqui desse texto, do segundo povo que eu destaquei, que é o povo de Tiro, é a seguinte: a aliança de irmãos com Tiro, a ausência de freios para o lucro. O que é que diz o texto aí?
capítulo 1, versículo 9, diz assim: o povo de Tiro peca sem parar. Perceba que sempre começa com essa frase: o povo de tal cidade peca sem parar, sem limites, sem freios. O povo de Tiro peca sem parar. Não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Qual foi o pecado deles? Eles não se lembraram do tratado de amizade e venderam meu povo como escravos a Edom. Eles não se lembraram do tratado de amizade e venderam meu povo como escravos para Edom. Aí você pode estar perguntando, qual é o problema aí? Qual a dificuldade aí sem limite nenhum? Veja bem, aquilo que a Nova Bíblia Viva traduz como tratado de amizade, no original é aliança de irmãos. Aliança de irmãos. A aliança de irmãos representava naquela época o principal acordo diplomático entre dois povos. Não existem acordos diplomáticos hoje entre nações, entre um povo para não atacar o outro. Naquela época isso se chamava de aliança de irmãos. Aliança de irmãos. E o rei de Tiro e o rei Salomão havia feito essa aliança entre eles, de que acontecesse o que acontecesse, esses dois povos não brigariam entre si, mas ficariam sempre unidos e defendendo uns aos outros naquele instante. E o que acontecia naquele momento do profeta Amós? O que acontecia era o seguinte: o povo de Tiro, ele não guerreava contra Israel. Tudo bem, não havia guerra entre os dois. Mas, porém, todavia, contudo, como eu digo, certo? O povo de Tiro, eles compravam. O povo de Gaza lutava contra Israel e ganhavam a luta, pegavam um grupo de israelitas como escravos. O que acontecia? O povo de Tiro comprava esses escravos e revendia para Edom, que era uma nação que ficava extremamente distante, ou para a Grécia, que era outra nação que ficava extremamente distante. Isso acontecia. E o que na verdade isso representava, isso queria dizer naquele momento ali? Queria dizer o seguinte: as pessoas haviam sido feitas de mercadoria. Não eram mais pessoas, eram mercadorias, eram commodities, como se diz hoje. Mercadorias que estavam à venda. Só que a grande maldade do povo de Tiro é que eles não revendiam essas pessoas para nações próximas. Eles faziam questão de revender essas pessoas para nações extremamente distantes, como a Grécia e como Edom. Isso significava que, na verdade, aqueles que eram vendidos pelos povos de Tiro não tinham a menor condição de voltar para a sua terra e de serem libertos. Ou seja, eram pessoas que estariam condenadas para o resto da sua vida a serem eternamente escravos. E nada mais do que isso. Entende o que eu estou dizendo para você? Eles compravam pessoas, eles vendiam pessoas, eles despachavam essas pessoas para uma vida de escravidão eterna, sem possibilidade de escape nenhum, muito menos de volta à sua própria terra. Ou seja, aqueles indivíduos viravam meramente mercadoria, como um saco de feijão, um saco de batata, um saco de qualquer coisa. Você não era mais gente. Você era escravo dali em diante, somente escravo e nada mais do que escravo. Isso, a gente tem que fazer um comparativo aqui. Do mesmo jeito que a maldade do povo de Damasco era extremada, a ponto de passar pessoas naquele trilho que eu mostrei para vocês, a maldade aqui era a frieza com que se tratavam as pessoas. O indivíduo não era mais indivíduo, era simplesmente uma fonte de lucro, uma mercadoria que me dava um retorno, e nada mais, nada menos do que isso. Sabe o que é isso, minha gente? É a objetivação do ser humano. O ser humano não é mais ser um ser humano, é um objeto.
passa a ser um objeto daí em diante. Por isso que Deus diz através do profeta Amós, já ultrapassou, já foi longe demais. Mas perceba bem uma coisa, na medida em que eu objetifico aquele a quem eu vendo, ao mesmo tempo eu me coisifico como vendedor. Se eu sou capaz de fazer uma coisa dessas, na verdade eu mesmo não sou mais um ser humano, eu sou uma coisa. Entende o que eu estou lhe dizendo? Uma coisa, porém, é certa. O lugar onde as alianças humanas caem diante da possibilidade de ganhos, até gerar lucros e enriquecimentos extraordinários, sempre deixa uma mancha de desconfiança. Uma mancha que não se apaga mais nunca. Veja bem, o lugar onde, na verdade, as pessoas são objetivadas e eu me coisifico, mesmo que eu enriqueça e muito, mesmo assim isso vai deixar uma mancha que não tem como apagar mais nunca, de forma nenhuma, de maneira alguma. É incrível, e aqui a gente faz uma pesquisa rapidinha e descobre isso, é incrível como a história de várias grandes corporações que existem no mundo inteiro hoje são calcadas exatamente no fim de uma amizade em prol de um lucro exorbitante. Vou dar 4 exemplos, irmãos, rapidinho aqui. Primeira delas, Mark Zuckerberg e Eduardo Savarin. Todo mundo aqui sabe quem é Mark Zuckerberg? Quem é ele? É o dono do Facebook. Mas quando ele era universitário, principal amigo desse Eduardo Savarin, o Eduardo Savarin foi quem deu o dinheiro para começar o Facebook. E eram amiguíssimos os dois. Quando o Facebook começa a dar dinheiro, e o dinheiro começa a entrar de rodo, e as pessoas começam a investir ali, o Mark Zuckerberg dá um jeito de fazer uma manobra e transformar os 34% que o Savarin tinha de opção de ações do Facebook em 0,3%. Através de uma manobra jurídica. Zuckerberg ficou rico. Mas a aliança de irmãos, olha o nome lá em cima, a aliança de irmãos acabou-se. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Outro exemplo, Bill Gates e Paul Allen. Também os dois amigos desde a infância. Os dois fundam a chamada o quê? Microsoft. Só que anos depois, mais à frente, o Paul Allen adquire um câncer e não consegue mais render tanto quanto rendia no passado. O que acontece nessa hora? Fragilizado, mesmo assim o Paul Allen, houve uma conversa entre Bill Gates e o Ballmer, que hoje é o presidente da Microsoft, se eu não me engano, para passar a minimizar aquilo que o Paul tinha de direito dentro da Microsoft. E no pior momento da vida do cara, quando o cara descobriu que tinha um câncer, Bill Gates fez isso. Vocês acham que daí em diante a amizade foi a mesma amizade desde a infância? Retorno a dizer. Assim aconteceu. Os dois se separaram. A amizade nunca mais foi a mesma, de jeito nenhum. Mas tem outro exemplo. O exemplo do Ray Kroc
e os irmãos McDonald's. O rei Kroc era um indivíduo que fornecia máquina de refrigerante para a McDonald's. A McDonald's vinha bem, até que esse homem chamado rei Kroc resolveu comprar daqueles irmãos a McDonald's. Comprou e fez um acordo de aperto de mão. Dali em diante, os irmãos McDonald teriam 5% de tudo que a empresa faturasse. Só que ele disse para o pessoal da McDonald's, os irmãos McDonald, que McDonald's é um sobrenome, viu, minha gente? Disse para esses irmãos que não podia, na verdade, colocar no contrato de direito e de fato que eles teriam direito àqueles 5% por conta de uma manobra jurídica. E os irmãos acreditaram nele. Sabe quantas vezes esses irmãos viram esses 5%? Nunca. Absolutamente nunca, jamais. A aliança entre irmãos desapareceu quando o lucro surgiu. Quer outro e último exemplo? Os irmãos Adolf e Rudolf Dassler, alemães. Por volta dos 20 anos, eles fundaram uma loja de sapatos tênis, que fez o maior sucesso na Alemanha e começou a dar o maior lucro possível. E de repente as mulheres desses dois irmãos começaram a vaidosamente brigar entre si e querer cada um ter o lucro, ou melhor, o lucro não, a direção, a liderança daquele negócio. E a briga foi tão grande, tão feia e tão grande, que esses dois irmãos terminaram se separando. Um fundou a Adidas, o outro fundou a Puma. E a cidade onde eles moravam se dividiu em duas. De um lado ficava a Adidas e do outro lado ficava a Puma. Esses dois irmãos morreram e pediram para serem enterrados no cemitério da cidade, mas um no ponto mais distante do outro. Uma réplicazinha do cemitério da Recoleta, né? Ou seja, em todos esses casos que eu acabei de citar para os irmãos, a aliança de amizade, ela desaparece quando surge a possibilidade do lucro, do dinheiro. Você está entendendo agora o que é? Por uma, tudo bem. Por duas, vai lá que seja. Por três, mas por 4 já está ultrapassando todos os limites possíveis. Você entende que parece que as pessoas não têm limites quando vem dinheiro? Percebe isso? Que as pessoas parecem que não têm limite quando vem dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. 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 E é assim que todos os bandidos se dão mal. Porque eles não sabem o que? Parar. Terminam se perdendo. Porque em vez de se contentar com determinado valor, parece que esse buraco não tem fim. Absolutamente não tem fim. Nenhum. E esse buraco engole todas as amizades possíveis. Em cada um desses casos, a gente vê 4 coisas, pelo menos. Perceba bem aqui que eu vou dizer para você. 4 coisas. A gente vê, em primeiro lugar, a ambição de querer crescer cada vez mais. A gente vê a competição de querer ser melhor do que o outro, de ganhar do outro. A gente vê a desumanização. O amigo não é mais amigo. O amigo passa a ser inimigo. Não é mais um ser humano. E por último, a gente vê a traição, que é o último grau. É um amigo traindo outro amigo
querendo ficar com o máximo de dinheiro possível no lugar daquele outro. Meus irmãos, nessa circunstância se troca lealdade por lucratividade. A maldade humana não tem freios. A ganância humana também não tem. Entendeu aonde eu quero chegar? Aqui se ultrapassa todos os limites possíveis quando tem dinheiro envolvido no processo. Tudo isso acontece quando não sabemos parar, não podemos parar e não queremos parar. Quando nós não temos um sistema de freios, a nossa vida se torna absolutamente desenfreada e as nossas decisões descem ladeira abaixo em prol só de uma coisa que a gente foca como sendo essencial de nossas vidas. E é exatamente esse o próximo caso que a gente vai ver aqui com os irmãos, o último desses casos. Em primeiro lugar foi o quê? A maldade humana não tem limites. Em segundo lugar, a ganância humana também não tem limites e sacrifica as amizades no altar do lucro. E por último, também podemos dizer que o caso aqui é de Judá. Judá e a rejeição da lei, a ausência de freios internos. Se os irmãos prestarem atenção no texto que eu acabei de ler, capítulo 2, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor. Aí vem a frase que sempre abre a expressão do profeta. Os habitantes de Judá pecam sem parar. Não os deixarei sem castigo por mais tempo. Eles fizeram o quê? Eles rejeitaram as leis de Deus e se recusaram a lhe obedecer. Enganados pelos seus corações, pecaram do mesmo modo que os seus antepassados. Aqui começa um grande diferencial de observação. No primeiro caso, da maldade humana e da lucratividade sem freios, o olhar é para fora. A maldade é feita em relação a alguém. E a lucratividade desenfreada também é a partir dos benefícios em cima de uma outra pessoa. Aqui não. Aqui o texto diz o quê? Diz assim, que Judá rejeitou e se recusou a obedecer à lei do Senhor. O olhar aqui passa a ser um olhar não para o externo, mas para o interno, para dentro de si mesmo nessa hora. Ou seja, o olhar não é mais o exterior, mas é o interior. Neste ponto, Judá volta-se, na verdade, para a desobediência a Deus. O movimento aqui é interno, é terreno de onde brota as nossas atitudes e decisões, é cenário interior. Veja bem, rejeitar a lei de Deus era rejeitar a Torá. A Torá não era simplesmente uma lei que devia ser obedecida, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Não era só isso. A Torá era um conjunto muito maior de leis. Nessa Torá você tinha não só as leis a serem obedecidas, mas também as instruções de Deus a serem obedecidas. E você tinha também as direções de Deus que deveriam ser obedecidas. Quando Judá se recusa a obedecer, na verdade ele está dizendo assim: Deus, o mapa que você me deu, esse mapa que está aqui, eu não quero mais. De agora em diante o leme está na minha mão. De agora em diante a direção sou eu que dou. De agora em diante sou eu que digo assim o que é para fazer e o que não é para fazer. De agora em diante é comigo. E ponto. Você sabe o que isso quer dizer? O que significa isso? Significa dizer assim: eu não tenho mais freios. Sacou? Aquela moto é o que guia todo o nosso pensamento durante essa reflexão. Eu não tenho mais freios. Não existe mais lei para pôr um freio em mim.
Eu não tenho mais freios. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que é para fazer e o que não é para fazer. Sou eu, e fim de papo, ponto. Não existe, se não existe lei, não existe freio, não existe nenhum contrapeso de forma alguma. A vida agora é uma corrida desenfreada, frenética, impulsionada por um motor super potente que eu não tenho controle sobre ele, no final das contas. Sabe qual é o resultado de uma vida assim? Sem lei, sem freios, corrida frenética, catástrofe. Simplesmente tragédia. Igualzinho aquela moto. Volto à moto. A moto não pode sair da nossa mente. Porque aquilo é o símbolo máximo da tragédia que a nossa vida pode se transformar se a gente não cuidar de ter lei em nossa vida. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: pois eles pronunciam palavras arrogantes e vazias e apelando para os desejos desenfreados da natureza humana, seduzem aqueles que estão quase escapando dos que vivem no erro. Veja bem, está dizendo assim que os perversos, eles na verdade dizem palavras arrogantes e vazias para quem? Para aqueles que têm desejos desenfreados. Desenfreados. Sem freio. Qual é o resultado de uma vida desenfreada, minha gente? É como se você dirigisse um carro que não tem freio. Só acelerar, só acelerar, só acelerar, só acelerar, só acelerar. Qual é o resultado disso? Catástrofe. Danos a si mesmo e danos aos outros. Porque o nosso desenfreamento não prejudica só a gente. Prejudica também os nossos próximos. Prejudica pai, prejudica mãe, prejudica marido, prejudica esposa, prejudica filho, prejudica amigos. Prejudica. Mas aquele que é perverso vai apelar justamente para os desejos desenfreados da natureza humana. Eu quero concluir voltando à metáfora da velocidade. E eu quero concluir dizendo que, na verdade, a gente vai encontrar 3 tipos de vidas diferentes, vividas de acordo com essa metáfora da velocidade. Existe a vida chamada vida bug jump. Bug jump é isso aqui, viu? É você ir para um lugar bem alto, se amarrar em cordas elásticas e mergulhar de cabeça num vazio. Existe a vida paraquedas e existe a vida pouso em porta-aviões. Com essas 3 metáforas eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje. O que é a vida bug jump? É a vida em que você simplesmente salta nela, mas você não sabe parar depois que você salta. É a vida que você não pode parar depois que você salta. E é a vida que mesmo que você queira, você não sabe se pode parar, mesmo querendo. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Essa é essa vida aqui, a vida bug jump. Depois que você se amarra nisso, você pula. Pulou. Você sabe como parar? Não. Você pode parar? Não. Você quer parar? Não, pode ser até que você queira, mas você não vai conseguir parar de jeito nenhum. Sabe que tipo de vida é essa? É a vida aventura.
A gente pula e vê se vai dar certo. A gente pula e vai ver se funciona. A gente pula e vai ver se está tudo legal. Isso é viver numa base da aventura. Pura e simplesmente aventura. Se vai dar certo ou se não vai, só Deus sabe. A partir do momento que você se joga, você não tem mais nenhum controle sobre sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? A partir do momento que você pula, você não tem mais nenhum controle sobre sua vida. Nenhum controle sobre sua vida. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de alguém que começa a usar drogas. Alguém que começa a usar drogas, seja ela bebida, fumar, seja ela drogas tóxicas realmente, cocaína, companhia. Depois que você se lança nessa vida, vou lhe dizer, você não sabe como parar. Você não pode parar. E você, viciado quando está viciado, não quer parar. Entendeu o que eu lhe disse? Isso é uma aventura. E uma aventura que tem tudo para terminar numa catástrofe. Numa tragédia de vida. Esse é o primeiro tipo. Agora a gente pergunta assim, qual é o objetivo de alguém pular de um bungee jump? Emoção. Viver perigoso. Experimentar uma emoção qualquer, sentir que está liberto. Isso é o objetivo de vida? Viver por emoção é o objetivo de vida de alguém, minha gente? Segundo tipo de vida que eu quero citar nesta manhã é a vida paraquedas. Eu disse para vocês, e aqui eu estou me usando, mais uma vez, a imagem da Artemis 2. Interessante a gente observar que, veja bem, como as coisas não é meramente uma questão de velocidade. Eu preservei aquelas informações ali porque elas são interessantes. A reentrada dessa nave na Terra, na reentrada, ela atinge 40 mil quilômetros por hora. 40 mil quilômetros por hora é um pouquinho mais do que aquela moto ainda. É muito mais do que aquela moto. Então, quando ela reentra na Terra, ela entra a 40 mil quilômetros por hora, enfrentando um calor de 2.760 graus. É um pouquinho quente, né? Você reclama de calor aqui agora? Você reclama de calor com 20 graus, com 30 graus, com 35? Sabe que essa nave ela enfrenta um calor de 2.760 graus. A frenagem, mas ela tem um sistema de freio. Veja bem, é diferente do bungee jump. Bungee jump não tem freio. Você não controla. Aqui você tem um sistema de frenagem com 11 paraquedas que vão reduzindo a velocidade de 500 km por hora para simplesmente, quando bate aqui na água, ser 30 km por hora. Perfeito, né? Ou seja, desde o momento que ela entra na atmosfera da Terra novamente, aí sim, já a 500 km por hora, são 11 paraquedas que se abrem, se descartam, se abrem, se descartam, se abrem, se descartam, até chegar nesses três final aqui, que vai dar simplesmente 30 km por hora. Somente isso e nada mais. Se você andar, Israel, a 30 km por hora com o seu carro no meio da rua, o pessoal vai lhe xingar até dizer basta. Não é assim, Tereza? Procure andar a 30 km por hora nas estradas daqui, que você vai ver os xingamentos que você vai ter, a buzinada, os tapas na cabeça que você vai levar para andar
mas é assim que acontece aqui. Que tipo de vida é esse? É o tipo de vida da qual você parte em uma determinada altura, a uma determinada velocidade, mas a única certeza que você tem é que você vai cair. E você precisa fazer o máximo possível para preservar-se apesar da queda. Mas que você vai cair, vai. A única coisa que você pode fazer é minimizar os danos, de tal maneira que você não se prejudique nem prejudique os outros. É uma vida chamada de vida paraquedas. Você inventa coisas, você faz coisas, você às vezes sobe numa velocidade enorme, mas nessa velocidade que você sobe, você termina caindo novamente, mas você procura se preservar, ter segurança, mas é uma vida paraquedas. Nada mais do que isso. Agora, sabe o que é o mais interessante de todas elas? É essa daqui, a vida pouso em porta-aviões. Isso é uma vida também, pastor? É um estilo de vida. Veja bem, os pilotos de caça, como esse daqui, eles têm, me parece que é 90 metros para poder pousar. É um espaço extremamente pequeno para a velocidade que um avião desse alcança, de 240 km por hora. Logo, o que é que tem que acontecer? Quando esse avião toca o chão, ele tem que ser preso por esse cabo aqui. Está vendo um cabo aqui? Esse cabo o segura, de modo que o cabo vai freando ele até ele chegar mais ou menos no meio da pista. Certo? A mágica é essa que acontece. Porque esse avião ele jamais conseguiria por si só parar nesse espaço curto dessa pista de um porta-aviões. De jeito nenhum ele conseguiria. O que é que essa vida é? Essa é a vida controlada por dentro. Essa é a vida de freios e contrapesos. Os pilotos chamam esse tipo de pouso aqui de desastre controlado. Eles sabem tanto que é impossível fazer o que eles fazem, que chamam de desastre controlado. Mas controlado pelo quê? Pelos freios e contrapesos que existem nessa engrenagem. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a engrenagem que torna isso possível. É essa aqui, ó. Você está vendo aqui? Um engaje acima do convés. Aqui é o convés. Você tem aqui o gancho. Você tem ali os cabos de arraste, cabos de aço que seguram o avião, freando ele até o final da pista. Velocidade 240 km, trajetória de pouso, sempre essa daí. Isso é o que a gente vê por fora. Mas o que está por baixo é isso aqui. O que está por baixo? Aí você vê o cabo de arraste. Embaixo do convés você vai ver o cabo de compra, chamado cabo de compra. Os sistemas de rodanas. E você vê lá o cilindro hidráulico de parada e o motor de parada. Isso significa que aqueles cabos lá de cima, eles não seguram nada sozinhos. Eles simplesmente dão a volta por baixo e é embaixo que se segura o avião. É por dentro. Sacou? Deu para entender? Quando Judá diz não à lei de Deus, o que acontece? Ele está dizendo não àquilo que está por dentro, que está por baixo. Entendeu o que eu queria dizer? Ele trouxe até aqui para dizer isso. Se você não tem a lei do Senhor, você não tem freios que lhe segurem. Se você não tem a lei do Senhor, você simplesmente não pode frear a sua vida. A sua vida vai ser completamente desregrada.
desenfreada. Simplesmente a sua vida vai ser uma catástrofe se você não tiver freios por dentro. Estou pregando aqui, está todo mundo aqui me ouvindo, todo mundo bem comportadinho, né? Todo mundo com cara de santo, de anjo, olhando para mim, maravilha, etc. Mas o que vai lhe segurar não sou eu, nem serão essas 4 paredes aqui. Quem vai lhe segurar é quando você estiver sozinho. É a lei do Senhor. Se você tiver essa lei por dentro. Se você não tiver essa lei por dentro, nada vai lhe segurar. A sua vida vai ser absolutamente desenfreada. Entendeu? Por isso que nós temos que pensar em saber parar, em poder parar e em querer parar, para evitar as tragédias da vida. Que você e que eu, que cada um de nós, possamos ter essa segurança de que o que nos agarra, o que nos segura, o que nos prende, o que nos fortalece, o que nos dá firmeza, é aquilo que está por dentro, não o que está por fora. É a palavra do Senhor dentro do nosso coração e não fora de nós. Não é a palavra do Senhor na biblioteca, em cima da mesa, na mesinha do quarto. Não, é quando ela sai daqui e vem para aqui. Aí sim, nós temos freio. Aí sim, nós não fazemos o que aquela moto fez. De jeito nenhum. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 115 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor seja a lâmpada dos seus pés e a luz para o seu caminho e lhe coloque freios na sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.